Graça e paz para você que está nos assistindo. Eu quero continuar essa sequência de conselhos em relação à boa comunicação familiar. Se você não assistiu os vídeos anteriores, pode procurar ele no canal para que você possa assistir e acompanhar essa sequência de orientações, de conselhos, pois o objetivo desses vídeos é trazer para você ferramentas que vão somar, vão lhe ajudar a ter uma boa comunicação familiar. E hoje o conselho que eu quero te dar é: esqueça os erros do passado. Esqueça os erros do passado. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que é um lema para a minha vida, que está em em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Onde o apóstolo Paulo, ele diz assim: esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para as que estão diante de mim, pelo alvo do supremo chamado em Cristo Jesus. Ele começa dizendo assim: eu não creio que já o tenha alcançado, mas eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para as que estão diante de mim. Essa palavra, esqueço-me das coisas que para trás ficam, esqueço-me dessas coisas do meu passado, que me prendem, que quando estão presentes na minha lembrança ativa, isso me prendem, isso mexe comigo, isso traz peso, traz dificuldade. Esse deixar para trás, isso é com certeza uma cura, isso é com certeza uma libertação. Nós precisamos experimentar isso, virar algumas páginas de dificuldades passadas, virar para que a gente possa continuar. Tem muita gente que não consegue seguir em frente porque estão presos a coisas do passado e trazem isso para o meio da comunicação familiar. Às vezes, por exemplo, usam isso como armas no meio de uma conversa, no meio de uma discussão. Não faça isso. Não use erros do passado como armas para que você possa atingir o outro que está falando com você, para que você possa agredir o outro e dizendo: você fez isso, você fez aquilo, você está falando assim, mas você já fez isso lá atrás e tal. E muitas vezes a gente diz que perdoou alguma coisa, mas quando a gente vai participar de uma discussão mais acalorada, a gente percebe que não perdoou porque essas coisas vêm à tona. E às vezes a gente cede à tentação de jogar aquilo aí no meio da conversa, numa tentativa de se defender, de bloquear o outro ou até mesmo de ferir o outro. Então a gente precisa evitar isso. Isso é muito nocivo na comunicação. Então não use os erros do passado como armas em uma conversa, em uma discussão. Eu sei que perdoar não é algo fácil, dependendo da situação que você viveu. Eu sei que não é fácil, mas é necessário, é absolutamente necessário você perdoar. Porque quando você não perdoa, na verdade é você que está ficando com o prejuízo daquela situação. Tem pessoas que dizem assim: eu não consigo perdoar, eu não perdoo porque fulano ou fulana fez isso foi muito sofredor para mim, isso trouxe muito prejuízo, isso me feriu muito, então não consigo perdoar. Na verdade, você está mantendo essa ferida aberta quando você faz isso. Que quando você perdoa, é uma dessas maneiras de você virar aquela página. Perdoei, deixei aquilo para trás, não quero mais ficar trazendo isso à tona, nem a minha lembrança, na lembrança do meu dia a dia, da minha vida atual. Eu quero deixar isso para trás mesmo, no passado. É claro que você não vai esquecer dessas coisas que aconteceram, a não ser que você tenha uma amnésia. E a amnésia é algo doentio, algo patológico. Então, se você não tem nenhum problema que gere esse sintoma da amnésia, então você não vai esquecer, você não vai ter isso apagado da sua memória. Mas quando você perdoa, não significa que você esqueceu, mas quando você perdoa, significa que você neutralizou aquilo ali, significa que você virou aquela página, significa que você tomou uma decisão, uma posição de não deixar aquilo ali te prender mais, porque quando a gente não perdoa, a gente fica preso como escravo daquela situação.
né? É por isso que Jesus disse que nós devemos perdoar o nosso próximo, porque senão nós somos entregues nas mãos dos verdugos, ou seja, somos entregues nas mãos dos carrascos, né, dos torturadores dentro de uma prisão. E realmente, quando a gente não perdoa, é como se a gente estivesse sendo torturado. Todas as vezes que a gente lembra, aquilo machuca, aquilo nos catuca nas feridas que a gente tem, como se fosse uma tortura. Então, se você quer se livrar disso, vira essa página, libere logo perdão. Abre a sua boca e diz: em nome de Jesus, eu libero perdão sobre fulano de tal, sobre ciclano, sobre beltrano, eu libero perdão e deixa isso para trás. Vai ser uma libertação para você. Você vai ficar livre desse peso, porque quando você não perdoa, você carrega um peso ali na sua bagagem, aquela situação, aquela lembrança. Deixa isso para trás, porque isso só está prejudicando você. Ou você pensa que não perdoar, isso vai trazer alguma punição para aquela pessoa que te fez algum mal, te feriu, trouxe prejuízo. Que nada, você que fica no prejuízo. A pessoa está vivendo a vida dela, mas você está preso nessa situação. Então, libere perdão. É a melhor coisa que você faz para o teu próprio benefício. Então, eu sei que não é fácil, mas peça a ajuda de Deus. Peça que o Espírito Santo de Deus esteja ali movendo seu coração para isso, te fortalecendo para isso, criando realmente bons sentimentos para isso. Eu sei que você não vai sentir vontade de perdoar. Tem gente que fica dizendo assim: eu estou esperando ter a vontade, até no momento não tenho vontade de perdoar. Querido, você ficar esperando, você não vai ter nunca essa vontade de perdoar. Porque você lembra daquela situação que foi prejudicial, você vai ter vontade de perdoar? Uma situação que foi dolorosa, que te feriu, você vai ter vontade de perdoar? Claro que não. Então a gente não perdoa por vontade, a gente perdoa por obediência a Deus, porque essa é a vontade de Deus. A gente perdoa para trazer cura e libertação para nós mesmos, para a gente não ficar preso, escravo dessa situação, dessa falta de perdão. E a gente perdoa para virar essa página e continuar vivendo, seguindo em frente. Então o perdão é muito importante. Então tenha cuidado com essas mágoas do passado que foram guardadas, se livra delas, porque isso pode, inclusive, trazer doenças para você. Não só doenças mentais, como doenças fisiológicas, doenças no seu corpo. Tem muitas doenças que elas se manifestam no corpo de um ser humano, que são consequências de situações emocionais que não foram tratadas, que não foram ainda curadas, são feridas abertas. Isso vai gerando uma série de enfermidades. Então, não corra esse risco. Em Colossenses capítulo 3, tem um texto que é muito lindo, onde o apóstolo Paulo, ao escrever a igreja dos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ok? Uma outra coisa que eu quero falar a respeito dessas questões de erros do passado que você precisa esquecer é você observar em você mesmo quais são aqueles pontos onde você perde a calma. Onde estão os gatilhos que fazem você explodir. Porque às vezes tem coisas do teu passado que não foram tratadas, não foram curadas, e elas são pontos onde, quando alguma coisa que acontece hoje, quando alguém fala hoje para você de uma maneira, ou você tem que lidar com uma situação hoje, alguém traz às vezes um jeito de falar, uma maneira de falar, ou um tema que mexe com você, aquilo aciona esse gatilho e às vezes você explode. Você também precisa observar isso na sua vida. Você precisa se conhecer e você precisa descobrir quais são esses gatilhos, quais são esses pontos fracos que você tem e trabalhar esses pontos fracos nas tuas emoções, nos teus sentimentos. Faz um mapeamento da tua vida, do teu passado, da tua história familiar, para você ficar livre dessas feridas, ser tratado, ser curado e você poder ter uma boa comunicação com os seus familiares, não trazer para a comunicação familiar essas dificuldades suas, esses erros do passado. Eu espero que esse conselho possa lhe ajudar a ter uma melhor comunicação
familiar. No próximo vídeo, a gente traz mais alguma ferramenta que vai te ajudar nisso. E até o próximo vídeo.